Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Jiji estão lidando com mistérios na casa de Jiji. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Jiji, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Jiji percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa: não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Jiji sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Daemon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia, usam o UFO para tirar lava, ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Jiji controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Jiji estão lidando com mistérios na casa de Jiji. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Jiji, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Jiji percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa:
Não dá pra lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Gigi sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, é perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Deathworm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Demon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava. Ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Gigi controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Gigi estão lidando com mistérios na casa de Gigi. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Deathworm, que vive debaixo da casa de Gigi, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Gigi percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa, não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Gigi sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Deathworm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso.
Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Damon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras manzúteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava. Ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Gigi controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Gigi estão lidando com mistérios na casa de Gigi. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Gigi, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Gigi percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa, não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Gigi sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Damon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras manzúteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava. Ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way
se intensifica. Esse espírito que habita Gigi controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Gigi estão lidando com mistérios na casa de Gigi. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto. Há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Gigi, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Gigi percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa, não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Gigi sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Demon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava, ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Gigi controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada.
Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Jiji estão lidando com mistérios na casa de Jiji. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Jiji, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Jiji percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa: não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Jiji sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Daemon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro, invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia, usam o UFO para tirar lava, ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Jiji controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Jiji estão lidando com mistérios na casa de Jiji. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Jiji, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Jiji percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa:
Não dá pra lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Gigi sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Deathworm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Daemon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava. Ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Gigi controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Gigi estão lidando com mistérios na casa de Gigi. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Deathworm, que vive debaixo da casa de Gigi, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Gigi percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa, não dá pra lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Gigi sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Deathworm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso.
Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Demon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras Manzúteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava. Ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Gigi controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Gigi estão lidando com mistérios na casa de Gigi. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Gigi, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Gigi percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa, não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Gigi sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Demon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras Manzúteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava. Ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way
se intensifica. Esse espírito que habita Gigi controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Gigi estão lidando com mistérios na casa de Gigi. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Gigi, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Gigi percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa, não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Gigi sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Demon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava, ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Gigi controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada.
Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Jiji estão lidando com mistérios na casa de Jiji. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Jiji, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Didi percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa: não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Jiji sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Demon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro, invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia, usam o UFO para tirar lava, ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Jiji controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Jiji estão lidando com mistérios na casa de Jiji. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Jiji, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Didi percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa:
Não dá pra lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Gigi sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Demon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava. Ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Gigi controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Gigi estão lidando com mistérios na casa de Gigi. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Gigi, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Gigi percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa, não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Gigi sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso.
Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Daemon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava. Ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Jiji controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Jiji estão lidando com mistérios na casa de Jiji. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto. Há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Jiji, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Jiji percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa, não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Jiji sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Daemon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava. Ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way
se intensifica. Esse espírito que habita Gigi controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Gigi estão lidando com mistérios na casa de Gigi. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Gigi, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Gigi percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa, não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Gigi sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Daemon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava, ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Gigi controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada.
Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Jiji estão lidando com mistérios na casa de Jiji. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Jiji, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Didi percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa: não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Jiji sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Demon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava, ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Jiji controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Jiji estão lidando com mistérios na casa de Jiji. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Jiji, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Didi percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa:
Não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Gigi sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, é perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Demon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava. Ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Gigi controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Gigi estão lidando com mistérios na casa de Gigi. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto, há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Gigi, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Gigi percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa, não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Gigi sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso.
Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Demon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava. Ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way se intensifica. Esse espírito que habita Jiji controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada. Fala pessoal, esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? No começo, Momo, Okarun e Jiji estão lidando com mistérios na casa de Jiji. A casa amaldiçoada esconde segredos, espíritos e uma presença estranha que afeta a família dele. Eles descobrem que nem tudo é só susto. Há algo bem ligado a traumas antigos. De repente, aparece o Death Worm, que vive debaixo da casa de Jiji, com poderes psíquicos. Ele consegue incomodar mentalmente o Okarun e a Momo, deixar os dois fracos, confusos, quase desistindo. Jiji percebe que esse verme está ligado ao que aconteceu com seus pais. Momo pensa, não dá para lutar só no susto. Ela usa conhecimento antigo que ela aprendeu com Jiji sobre o verme, sobre luz, sobre o sol, para bolar um plano, provocar o sol ou deixar o verme exposto, para enfraquecê-lo. Isso leva a uma situação forte. Ela coloca fogo, pessoas fogem, perigo. Enquanto isso, aparece uma corrupção policial ou autoridade que tenta impedir Momo, o tal do Tsuru, acusando-a de coisas ruins. Isso aumenta o drama. Além de monstros, há humanos com más intenções. O Death Worm entra em cena, sobe, as coisas ficam caóticas. A erupção de vulcão, tremores, a lava, tudo isso. Momo pensa que Okarun morreu, o buraco fica cheio de lava, momento tenso. Aí Seiko, um personagem adulta, sábia, traz reforço. Dover Demon, o filho dele que pilota o UFO. O modelo anatômico, Taro. Invenções bizarras mas úteis. Entram para salvar o dia. Usam o UFO para tirar lava. Ajudarem a segurar o caos. Depois do verme ser derrotado, ele morre ao sol. Há um momento de alívio, reconciliações, choro e abraço. Momo acha que Okarun morreu, mas ele sobrevive escondido. Eles se reencontram, muito emocional. Passa para os episódios finais. A ameaça do Devil Way
se intensifica. Esse espírito que habita Gigi controla parte da situação, mexe com medo, culpa e emoções pesadas. Ele fica mais ativo e a equipe precisa lidar com isso, tanto no lado de ação quanto no lado emocional. Por fim, quando parece que vão conseguir resolver tudo, entra o Kaiju espacial. Eles constroem um robô gigante, Mecha, que para enfrentar esse monstro enorme. É a batalha mais visual disputada. E aí vem o cliffhanger. Dentro desse monstro robô havia uma garota misteriosa. Ela beija Okarun na frente de Momo, o que deixa Momo devastada. Não se sabe quem ela é ao certo. Fica em aberto para a próxima temporada.